Esta é a quarta edição do Espaço Personale aqui na Sala Florence, no Bloco M da Universidade de Caxias do Sul. Quero agradecer a presença dos ilustres amigos da Universidade de Caxias do Sul que nos acompanham aqui na Sala Florence. É sem dúvida motivo de orgulho para a Universidade de Caxias do Sul e para a UX-TV receber o renomado cirurgião cardiovascular, Dr. Fernando Lucchesi. O Dr. Lucchesi nos traz uma palestra na qual reúne todos os ingredientes que tanto domina para uma grande lição de vida. Dr. Lucchesi, a palavra é sua. Espaço Personale, com o cardiologista e pesquisador Fernando Lucchesi. Tema: viver mais e ser feliz é uma opção pessoal. Essa minha palestra para vocês, ela tem, na realidade, um caráter absolutamente informal. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a vida do cardiologista e do médico, principalmente, do cirurgião, aos poucos vai mostrando um cenário que se começa a ter, talvez pela idade, já uma certa consistência em entender a vida humana, entender os erros da vida humana e os acertos, e por que a vida humana às vezes se encurta e por que ela se prolonga. Eu tenho estudado muito isso e cheguei a uma conclusão que ser feliz e viver muito é uma opção pessoal. A frase que é a frase base dessa palestra, o título dessa palestra, é a minha convicção absoluta. Nós vamos trabalhar um pouco em cima dessa ideia. Vocês já ouviram falar de ressonância Schumann? Ressonância Schumann, o Schumann era um físico alemão da década de 60. E no final da década de 60 ele descreveu uma propriedade dos objetos sólidos de vibrar. Os átomos vibram. E então essa vibração pode ser medida. Todos os corpos sólidos vibram. Porque os átomos estão em movimento e têm uma vibração. E o Schumann teve o sucesso, já na década de 60, de conseguir medir a vibração da Terra em relação, da superfície da Terra, em relação à ionosfera, que fica a 100 km acima. E ele observou naquela época que a Terra vibrava 7,5 ciclos por segundo em relação à ionosfera. Sempre a medida de movimento é medida em relação a alguma coisa. Então, Terra em relação à ionosfera, 7,5 ciclos por segundo. Essa descoberta da ressonância foi muito útil, porque a partir daí se fez ressonância nuclear magnética na medicina, que hoje é um grande evento. Hoje nós temos imagens que são praticamente fotografias do corpo humano por dentro, feitas por ressonância. E foi o Schumann que inventou tudo isso. Bom, no final do ano, de 1999, por aí, bem no final do século, foi medida de novo a ressonância da Terra em relação à ionosfera. E a surpresa, 12,5 ciclos por segundo. Ou seja, o coração da Terra acelerou. E nós não temos explicação, os físicos não têm explicação para isso ainda. E se nós fizéssemos uma comparação na unidade de tempo, se nós disséssemos assim, puxa, acelerou, então vamos transformar isso na unidade de tempo, um dia de 24 horas passou a ter, na realidade, 16 horas e meia. Nós todos sabemos pelos nossos relógios que os dias continuam de 24 horas. Mas nós todos sabemos também que os nossos dias estão com 16 horas. Então, essa questão do tempo e da absorção que o tempo nos faz é a grande realidade do homem no limiar do século XXI. Isso gerou um cenário novo no mundo atual. Um cenário que passa a ser poluído por 3 epidemias. A primeira, a aterosclerose. A segunda, a depressão. A terceira, a neurose. A aterosclerose, que é uma epidemia sem contrapartida na história da humanidade. Só por essa doença, a aterosclerose, morre nos Estados Unidos, por ano, uma cidade do tamanho de Porto Alegre. 1,5 milhão de habitantes. Só a aterosclerose. 1.400.000 habitantes. Aqui no Brasil são 2 Caxias do Sul. 650 mil habitantes? 700 mil? Mário? 500? Então é quase 2 Caxias do Sul. Quase 2, pouco menos. 3?
Não, mas são 700 mil habitantes. Não, são 700 mil mortos anualmente pela doença. São um pouco menos de 2 Caxias do Sul. Bem, o que significa isto? Significa que nós estamos vivendo uma epidemia sem controle, nós não temos controle, nos impressionamos muito com uma gripe que provocou até hoje 22 mortes no Brasil. Ridículo, né? Perto dos 700 mil que morrem anualmente por uma doença só. E uma doença sem controle. Então, observem, esse cenário é um cenário causado pela aceleração da vida humana do século XX. O século XX foi um século padrasto. Foi um século que nos levou a uma armadilha. O ser humano pisou nessa armadilha. Mas agora, no século XXI, o ser humano está tentando sair dessa armadilha porque aprendeu. Agora veja, depressão. Depressão que sofreu uma escalada violenta nos últimos 30 anos. A Organização Mundial de Saúde já diz que depressão será a doença, a segunda doença da humanidade em 2020. Segunda doença. O número de antidepressivos prescritos aumentou 10 vezes em uma década no Brasil. Passou de 1 milhão para 10 milhões de antidepressivos prescritos por ano aqui. Nos Estados Unidos são 1.800.000 crianças tomando antidepressivo. É uma coisa absolutamente fantástica. Depressão é uma escalada nova dentro desse cenário nefasto trazido para o século XX. E neurose? Neurose que deixa de ser uma doença, passa a ser um comportamento. Nessa sala, nós todos somos neuróticos. Inclusive eu, obviamente. Todos somos neuróticos. Se alguém não se considera neurótico, nós estamos com um psiquiatra de plantão aqui, vai na camisa de força ligeirinho para o hospital. Porque a neurose é como se nós tivéssemos dentro de nós, enjaulado, um aborígene daqueles australianos, horrível de feio, aqueles selvagens, né? Cheio de galharias, horrível de feio. Só que o problema é o seguinte, a jaula, quem tem a tranca é ele, por dentro. Ele comanda a tranca. E volta e meia ele salta. Salta na mulher em casa, salta no marido, salta no vizinho de mesa de trabalho, no trânsito. Este selvagem é o selvagem da nossa destruição. É o que nos faz reagir de forma neurótica no dia a dia. E esse selvagem só se acomoda quando ele nos vê na horizontal, com os pezinhos assim, indo para o cemitério. Ele só se acalma, então, no momento que consegue nos liquidar. A gente tem que passar a vida domesticando esse selvagem. Matar o selvagem é impossível, mas domesticar é fundamental. Pois esses 3 cenários, inevitavelmente, terminam nos levando ao grande fato do século XX. 70% das mortes hoje ocorrem por infarto, acidentes cerebrais e câncer. Ou seja, esse é o novo cenário. 70% das mortes ocorrem por esses 3 cenários, por essas 3 doenças. Então, cada 3 pessoas, 2 vão morrer por essas doenças. E só que o mais impressionante é que essas 3 doenças são provocadas pelas mesmas causas, pelos nossos selvagens, pelos nossos momentos de depressão. 50% dos infartados ou foram deprimidos ou estão deprimidos. Os cancerosos ainda mais do que isso. Então, esse é todo um contexto que foi a grande armadilha que nós pisamos no século XX. E que agora nós temos que nos livrar e procurar ir adiante. A Madre Teresa de Calcutá era um gênio. Ela tinha uma frase fantástica. Aliás, a Madre Teresa de Calcutá era impressionante. Foi a única pessoa que tinha copa franca nas companhias aéreas. Sabia disso, Raul? Ela podia chegar no balcão e simplesmente viajava sem problema algum. Só chegava, se apresentava, mostrava sua carteira de identidade e tinha copa franca, viagem paga. Até hoje foi a única pessoa que teve essa regalia na história da humanidade. Então, ela dizia exatamente isso. A maior doença hoje não é a lepra ou tuberculose, mas a sensação de abandono, de não ser amado. Esta é a doença principal do ser humano hoje, sem a menor dúvida.
Então nós estamos vivendo esse cenário de infarto, acidentes cerebrais e câncer exatamente por isto. A medicina vem mudando e tentando se adaptar a essa situação. A medicina se tornou complexa ao longo do tempo. Se a gente considerar, em pouco tempo, o Asdrubal está aqui e sabe, em pouco tempo o que evoluiu a tecnologia dentro da medicina, a complexidade das ações. A Rita, na área de farmacologia também e de farmácia, a quantidade de informações novas que nós temos a cada momento. Só que a informação na medicina, ela, em determinado momento, deixa de ter a importância que parece ter. O Sandro, como diretor do hospital, diretor administrativo do hospital, sabe que os investimentos são importantes na área tecnológica, mas a medicina hoje, ela tem que considerar que nós somos corpo, e aí precisamos muito de tecnologia para o tratamento, mas nós somos também mente. Ocorreu, na década de 60 e 70, pela Harvard, a introdução da medicina psicossomática, que levava em consideração o corpo e a mente. Nós somos corpo e mente. Bom, a medicina psicossomática mostrava que doentes de problemas por nervosismo, por ansiedade, por estresse, provocavam doenças cardíacas, doenças gástricas, úlcera, etc. Mas a mesma Harvard, no final do século, descreve a medicina psicossomática espiritual. Doenças do espírito também provocam doenças do corpo. A alma adoece. Raiva, inveja, vaidade são doenças da alma. A raiva é uma doença importante da alma. Existe um estudo feito na Universidade de Heidelberg há alguns anos, em que eles pegaram indivíduos que já tinham problemas nas coronárias, ou tinham tido infarto, obstrução de uma coronária, fizeram coronariografia, aquele exame para determinar as artérias, e 2 anos depois repetiram a coronariografia. E viram em quem progrediu mais a doença. Então, dividiram em 3 grupos. O Lorde inglês, aquele sujeito que nada afeta, está tudo tranquilo, mais ou menos parecido com o Raul Jandon, nada afeta, tranquilo. Enquanto o queijo e o vinho vão bem, né, Raul, está tudo bem. Depois, o sujeito que é engolidor de sapo. Então tinha outro grupo, os engolidores de sapo. Por dentro fica roendo de raiva, mas por fora está aqui. Avino, estou aqui com muita alegria, aqui em Caxias, um frio desgraçado. Por que o Avino me convidou logo nessa noite? Mas é o engolidor de sapo. E o terceiro, o explosivo, que já sai no tapa, já sai berrando, etc. Em quem vocês acham que progrediu mais a doença? Normalmente, até agora, nós sempre soubemos que era no explosivo, que era no engolidor de sapo, que era o sujeito que embutia, que não se manifestava, etc. Sempre achamos isso. Pois nesse estudo, foi o primeiro estudo que mostrou o contrário, que é o explosivo que desenvolve mais doença cardíaca. É o sujeito que bota para fora e que quer brigar e que tem raiva, etc. Este é o sujeito que tem mais doença, que desenvolve mais a doença. Raiva é uma doença da alma, não é uma doença da mente. O sujeito não é doente mental por ter raiva. Raiva faz parte do comportamento humano. Inveja, a mesma forma. Inveja é um revólver com o cano voltado para quem atira, né, Vazata? O sujeito atira e o tiro cai contra o invejoso. Nunca contra o objetivo da inveja. Posso estar morrendo de inveja do Vazata e ele nem sente. Eu é que sofro. Eu que obstruo minhas coronárias. Então, essas coisas são extremamente importantes hoje, no sentido que a gente deve considerar que a medicina mudou. Nós somos corpo, mente e espírito, sem a menor dúvida. E a própria Organização Mundial de Saúde aceita isso e passa a definir saúde de uma forma muito mais ampla. Não é mais só um bem-estar físico ou psíquico. Saúde é também um bem-estar familiar. Quando a família, um membro da família adoece, todos adoecem juntos, inevitavelmente. Saúde é uma forma de bem-estar financeiro. Quem chega quebrado ao fim do mês, chega com pouca saúde. Ele, sem dúvida, termina com a sua saúde.
Sem dúvida, também saúde é uma situação de bem-estar profissional. Quem está mal empregado, quem está fora do emprego, quem faz o que não gosta, não está saudável, está doente. Então tem que saber para que eu sirvo. Essa história é importantíssima. Tem até uma história que entra na internet, uma história de um programa de calouros do Reino Unido, em que o sujeito é vendedor de celular e levam ele para cantar. Eu tinha até um filme desse, mostrava muito em minhas palestras, e o cara vai cantar, vendedor de celular, gordo, mal vestido, e a voz dele é igual a do Pavarotti. E ele canta igual o Pavarotti. E fica todo mundo encantado. E aí entrevistam ele, eu sempre fui tímido. Eu vendo celulares, mas eu não gosto, eu detesto vender celular. O que eu quero é cantar. Pois esse sujeito já está com 2 discos lançados na Inglaterra, agora feliz da vida, porque agora virou cantor. O que ele devia ter feito lá adiante, no passado. Então vocês vejam, o bem-estar profissional está ligado à saúde, inevitavelmente. E mais, bem-estar ambiental, todos nós sabemos a importância do meio ambiente. Mas agora a Organização Mundial da Saúde começa a aceitar que saúde também é uma situação de bem-estar espiritual. Uma crença, sem dúvida, um respeito a uma divindade, seja ela qual for, traz certamente um espírito apaziguado e por isso mais saudável. Então, fé é saúde. Bom, a gente pode afirmar que saúde da alma conduz à saúde do corpo, sem a menor dúvida. Essa frase, o século XXI será o século mais religioso, foi escrita por Michael Novak em 1998. Esse Michael Novak é editor ainda do New York Times, a revista o jornal mais prestigiado do mundo. O New York Times, em 1998, no editorial, traz essa afirmação. O século XXI será o século mais religioso. Bom, os polemistas de plantão, de imediato, começaram a contestar. Isso é um absurdo, porque não é bem assim, etc. Em 2003, ou seja, muito rapidamente, esse livro, A Oração de Jabes, foi o livro mais vendido da lista de livros mais vendidos do New York Times, que é uma lista que todos nós gostaríamos de estar presentes, né, Mário Vanin? Todos nós que escrevemos livros gostaríamos muito de estar naquela lista. 4 meses. É um livro de oração escrito por um pastor do meio oeste americano. 4 meses o livro mais vendido. Obviamente o Michael Novak escreve um novo editorial. Como eu disse, e confirma então. Por que isso? Porque o ser humano do século XXI está tirando o pé da armadilha. E ele está buscando uma nova visão de mundo e uma nova forma de viver. Isso tem muita importância. Isso vem crescendo também na medicina. Um dado importante, 2/3 das escolas médicas americanas no momento, e isso crescendo rapidamente, já dispõem de uma disciplina que chama Espiritualidade e Religiosidade para Médicos. Isso começou na Harvard. A Harvard foi a primeira. Depois veio Duke University, etc. Eu tenho um amigo na Duke University que é neuropsiquiatra. Harold Koenig, é o nome dele. E ele faz trabalhos correlacionando saúde, fé, religiosidade, fé, etc. Então ele tem trabalhos interessantíssimos mostrando que indivíduos que foram submetidos à cirurgia de troca de uma válvula do coração e que nos meses que antecederam a cirurgia tinham uma vida espiritual ativa, seja ela qual for, tiveram metade da mortalidade dos que não tinham vida espiritual ativa. E esse indivíduo está indo mais longe. Até solidariedade, a presença de amigos, a família organizada, tudo isso faz o sujeito sobreviver mais a um infarto. E agora na Duke University tem uma UTI que está sendo instalada, que permite a visita do cãozinho ao seu dono. Porque parece que isso aí também faz diferença na sobrevida do infarto. É uma coisa fantástica. E, então, existem parâmetros que nós não tínhamos visão do passado.
Não nos passava pela cabeça que isso pudesse acontecer. Darcy, lembra teu pai? Teu pai foi um médico dedicado e eu acompanhei ele como estudante em Tramandaí. Eu ia fazer plantão no pronto-socorro do pai do Darcy Pinto. Era um homem prático, um homem objetivo. Tu imagina o pulo que teu pai daria hoje vendo a transformação que nós temos na medicina. E essas novas realidades que nós estamos vendo. Eu gosto de citar o Darcy e o Avino e o Raul, porque aqui na Universidade de Caxias, no Hospital Geral, nós montamos um serviço pediátrico que o Sandro está dinamizando e procurando que se cresça rapidamente com ele. O Raul fez um grande investimento que foi produto de uma festa de 50 anos de casamento, que as pessoas faziam a sua doação, e ele pegou aquele dinheiro e colocou todo na montagem desse serviço pediátrico. E as crianças estão sendo operadas semanalmente, e nós estamos muito felizes com o resultado. Tivemos aí algumas dificuldades no deslanchar, agora vamos crescer cada vez mais. E foi certamente produto da ação direta do Darcy como diretor e do Avino. Eu tenho um carinho muito grande por eles e também pelo novo diretor de ensino, etc., que, sem dúvida, esse conjunto de pessoas dentro do Hospital Geral fazem uma diferença incrível, porque vão levar Caxias a ser o primeiro polo de cardiologia pediátrica do interior do estado. Não existe nenhum serviço de cardiologia pediátrica no Rio Grande do Sul, a não ser em Porto Alegre, onde existem 2 centros grandes, o Instituto de Cardiologia e o nosso no Hospital Santo Antônio, na Santa Casa. Contamos muito com vocês e vamos continuar contando com a atividade do Sandro também, certamente, e do Balbinotti também, que nos ajuda sempre, que tem sido muito, muito solícito. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas no mundo hoje vivem com mais de 100 anos? Poucos? Quantos? Vamos ver. Eu vou dar uma dica. Só 1 milhão? Não, aí passou. Só no Japão tem 30 mil. No Japão. Tá? E é que nem todo mundo toma o vinho do Argenta. Se todos tomassem, nós teríamos muito mais, né, Adenir? O Adenir Argenta, ele produz um vinho que tem alto conteúdo de resveratrol e de quercetina, que são salvadores, né? Bom, a Johns Hopkins é uma universidade americana que tem um estudo continuado sobre isso. E eles fizeram um estudo por amostragem no mundo todo. A região do Mediterrâneo é altamente longeva. Chega a ser 6 a 7 vezes mais longeva do que os Estados Unidos, por exemplo. Lá se toma o vinho, parecido com o teu, né? O teu é melhor. Bom, e então, claro que agora nós temos que disputar, tem 2 vinhos, agora nós temos, recentemente, eu recebi essa semana, não posso ainda afirmar, a nova produção do Pinot. Pinot Noir que o Raul está fazendo. Recebi a semana, não posso me manifestar ainda, mas até o fim de semana já posso te dar uma opinião. Então, nós temos 2 representantes importantes aqui da produção de vinho. Então, veja, são 250 mil pessoas com mais de 100 anos no mundo hoje. 250 mil pessoas. E esse número está crescendo rapidamente. Rapidamente. Bom, essas pessoas têm algumas coisas em comum. Glicose no sangue normal. Isso é importante. Tem glicose normal. Podem ser diabéticos, mas tratados, bem tratados. Tem pressão arterial normal. Pode ser hipertensos, mas estão tratados. Pressão normal. Colesterol normal. Pode ter colesterol alto, mas estão tratados. São magros. Aí começam os nossos problemas, né, Raul? E se exercitam, são caminhadores. Agora, esse é o grande problema. 80% são mulheres. E não adianta fazer cirurgia de troca de sexo, porque não funciona. Então, vejam, 80% são mulheres. Vocês já ouviram falar de excursão só de viúvo? Não tem, né?
A excursão, geralmente, é só de viúva, né? As excursões turísticas. Bom, então, está sendo estudado esse grupo de pessoas longevas cada vez mais. A Universidade de Stanford fez um estudo tentando determinar quais são os fatores que prolongam a vida humana. E aí tem algumas surpresas. Primeiro, nós médicos não somos tão importantes assim. A assistência médica só contribui com 10% da longevidade. Pegaram indivíduos que nasceram naquela região de Stanford, Palo Alto, lá no lado oeste americano, que nasceram nos hospitais de Stanford e foram acompanhados todo o tempo. Bom, e aí viram por que eles chegaram aos 85 anos de forma saudável. Ponto de safena, check-up, etc., 10% só. Bom, a genética, 17% só, então não confie no nono. O nono de 95 anos, ele só te passa em 17% a tua chance de prolongar a tua vida. Agora, meio ambiente sadio, 20%. Veja a importância do meio ambiente. São pessoas que moram em fazendas, que estão lá vivendo calmamente a sua vida, etc. Isso tem uma importância fantástica. E aí somos 53% pelos meus cálculos. E aí vem a grande surpresa. 53% da longevidade depende do estilo de vida. Esse trabalho aqui mudou a forma da prevenção da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde mudou completamente sua forma de fazer prevenção. Passou a usar estilo de vida e não qualidade de vida. Qualidade de vida é muito ligado ao conforto. Quer dizer, eu vou ter boa qualidade de vida quando eu tiver um carrinho, posso ir para o trabalho de carro. Aí a primeira coisa, bate o carro e começa a se incomodar. Ou então, qualidade de vida vai ser quando eu conseguir comprar minha casinha na praia. Aí ele tem que botar uma porta giratória para os ladrões que estão entrando não fechar os que estão saindo. Então, veja, isto não é qualidade de vida, isto é, na realidade, conforto. O que caracteriza a saúde é estilo de vida. Estilo de vida sempre é positivo, nunca é negativo. Estilo de vida é vida pessoal organizada, vida familiar organizada, vida financeira organizada, vida profissional organizada, vida espiritual organizada, morar num ambiente sadio, ter um lazer sadio, se alimentar de forma sadia. Isto é estilo de vida. E é isso que leva à longevidade. Agora, vocês vejam, isso é a definição de saúde que eu dei antes. É a mesma definição. Então, como todo mundo tem uma equação, tem uma fórmula, uma coisa, eu quero mostrar para vocês a equação do Lucchesi. A definição de estilo de vida, aí, é a gestão do prazer e da felicidade. Isso é estilo de vida. Gestão do prazer e da felicidade. É o ato de ser feliz, isso é estilo de vida. Então, a equação do Lucchesi. Estilo de vida é igual a saúde, que é igual a felicidade. Felicidade não é um porto de chegada. Não é um dia serei feliz quando. Não. Quem tiver esse tipo de ideia pode desistir, não vai ser feliz nunca. Ou eu estou feliz aqui com o convite do Avino e vendo meus queridos amigos todos aqui, ou não vou ser feliz nunca. Quer dizer, não é aquele momento, por que não está aqui o fulano? Não sou completamente feliz. Não, eu tenho que estar feliz agora com as armas e ferramentas que eu tenho. Felicidade não é um porto de chegada, é a viagem. Isto é fundamental. E felicidade tem mais importância do que a gente pensa para a longevidade. Não tenho dúvida que essa é a equação correta. E se eu tiver passado para vocês isto, e para o pessoal da televisão que está nos assistindo, estilo de vida igual à saúde, igual à felicidade, que é igual à longevidade, que leva à longevidade, bom, se eu conseguir marcar com essa equação, valeu minha viagem aqui a Caxias e valeu o programa que nós estamos fazendo aqui para os nossos telespectadores, Avino. Essa frase, as pessoas são tão felizes quanto decidem ser, foi dita por um sujeito que aos 28 anos pensou seriamente em se matar. Perdeu a noiva de câncer, ele era um lenhador, um homem simples, mas extremamente inteligente, de bom senso. Depois ele fez uma carreira política
E ele terminou sendo presidente do país no meio da maior convulsão, maior guerra civil que esse país já enfrentou, e terminou sendo morto como presidente da República. O nome dele é Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, um homem sábio, dizia que as pessoas são tão felizes quanto decidem ser. Isso é uma frase de uma sabedoria fantástica. Eu decido a minha dose de felicidade ou como eu vou manejar a minha felicidade. Aí começam as leis da felicidade e é isso que eu quero trazer para vocês como, sem a menor dúvida, a grande contribuição para a saúde individual de cada um e também para a vida de cada um. Vejam, felicidade prolonga a vida, indiscutivelmente. Pessoas mais felizes vivem mais, sem a menor dúvida. A longevidade só tem sentido se houver prazer na vida. Uma vida porcaria é melhor que termine logo. E se vocês acham que não é verdade, olha aqui, ó, falem com qualquer médico, levem vocês para o hospital e vocês vão ver algumas vidas que não têm nenhum sentido, que perderam seu sentido. Prazer e a felicidade andam juntas. Nós não podemos evitar. Bom, mais do que isto, as formas de felicidade, de obter felicidade, não são normais, não são regulares. Cada pessoa tem a sua forma, cada país tem a sua forma. Vocês já ouviram falar do Butão? Não é o Butão aqui do casaco. O Butão é um país de 800 mil habitantes, que fica lá, atrás da Índia, do lado do Nepal, colado na China, um medo danado da China. Bom, o Butão é um reino e é dirigido por um rei extremamente inteligente, formado em Oxford, na Inglaterra, um homem hoje de 50 e poucos anos. No ano passado ele fez um plebiscito, porque ele queria um parlamento, ele queria transformar em monarquia parlamentarista e perdeu o plebiscito. Os caras querem que ele continue mandando, né? Ele, em 1998, o rei do Butão decidiu criar um novo índice, a felicidade interna bruta. Como tem o produto interno bruto, ele dizia, esse povo aqui vive 8 meses no meio do gelo, então eu tenho que criar alguma coisa para que eles sejam mais felizes. E aí ele tomou uma série de atitudes, e a primeira delas foi contratar o satélite da televisão. Botou em cima do Butão, não tinha televisão. Botou em cima do Butão o satélite do Mr. Murdoch, esse que nos aflige com 100 canais de TV diariamente, e distribuiu aparelhos de televisão pelo país. Em 2003, ou seja, 6 anos depois, ou 5 anos depois, ele chamou o pessoal do satélite, desligou o satélite e recolheu os televisores. Foi uma comoção na comunidade da mídia. O que houve? Aí ele explicou, olha, até 1998 nós não tínhamos quase crimes no Butão. Agora eu tive que aumentar o número de delegacias, porque tem estupro, roubo, furto, briga de família, até homicídio. Então, a única novidade foi a tal televisão. Então, cancelei a televisão do Butão. Vocês observem um detalhe da tecnologia. A tecnologia não significa aumento de felicidade, pode significar aumento do conforto, mas não significa aumento da felicidade. No Butão, que hoje é considerado geograficamente um dos centros da felicidade do mundo hoje, pelo tipo de qualidade de vida e de estilo de vida que as pessoas têm, lá a televisão não foi boa. Observe então, baseado nisso, um economista inglês que chama Richard Lyer, da London School of Economics, que por sinal no ano passado recebeu o título de Sir da rainha, com espada e tudo na cabeça. O Richard Lyer escreveu um livro, e eu até consegui por acaso. Eu estava nos Estados Unidos num hotel, de noite vendo televisão, e ele estava dando uma entrevista na CNN. E ele falava sobre a felicidade no mundo. E fazia o marketing do livro dele, que chama Felicidade, Bases de uma Nova Ciência. E aí eu, no dia seguinte, saí atrás do livro dele, e tem preciosidades como esta. Não precisa apontar.
Esta linha amarela, vocês observem aqui, existe uma linha amarela no gráfico e uma linha vermelha quase que horizontal. A linha vermelha é o número de pessoas, desde 1950 até o ano 2000, consideradas, ou que se consideram, realmente felizes nos Estados Unidos. É a porcentagem de pessoas que se consideram realmente felizes. Vocês veem que é uma linha plana desde 1945 daqui. Bom, a linha amarela, ela representa a renda per capita nesses 50 anos. Aumentou 3 vezes. Então, vocês observam que a renda per capita nos Estados Unidos aumentou 3 vezes, mas a porcentagem de pessoas realmente felizes é exatamente igual. E ele, não sou eu, ele, economista, faz a afirmação: dinheiro não faz a felicidade. E não contribui com a felicidade. Porque aumento 3 vezes da renda per capita devia repercutir de alguma forma no número de pessoas felizes. Então ele diz, há duas maneiras de ser rico. Uma é possuir muito, o outro é contentar-se com o que se tem, seja pouco ou muito. Então isso é um dado extremamente importante. Tu viver bem com o que tu tens te faz rico mesmo com pouco. Palavras do economista. Ele diz mais. Ele diz que a felicidade é obtida e distribuída irregularmente entre as pessoas. E que o segredo está em cada um aceitar a dose de felicidade que lhe foi concedida. Tem pessoas que passam a vida lisa, que tiveram passam muito pouco trabalho, que já vêm ali com um fundo de sustentação familiar, etc., e que se mantêm trabalhando muito pouco, passam a vida assim. Essa é a dose de felicidade dessa pessoa. E tem o outro do lado, que tem que sair do nada e lutar por tudo. São 2 formas de obter a felicidade. E cada uma tem a sua característica pessoal. Ele diz, então, até durante o dia a felicidade é distribuída irregularmente. Observe o seguinte, esse é um estudo feito nas fábricas de tecelagem na Inglaterra. Com funcionários de tecelagem. Então ele sai de casa e vai trabalhar, ele está com uma felicidade média, etc. Daí, meio-dia, saio para almoçar com meus amigos, pico de felicidade, que bom, estou almoçando com meus amigos, aí tenho que voltar para o trabalho, porcaria. Então está aqui de volta. Aí está se aproximando a hora de ir embora, 5, 6 horas, só felicidade, estou indo para casa. Então, vocês observam que até durante o dia existe essa variação dos momentos de felicidade. Outra lei que o Richard Lyer aponta, que me parece extremamente interessante, felicidade não é um sentimento pessoal, é sempre um sentimento coletivo. Ou seja, se eu não estiver cercado por pessoas felizes, eu não consigo ser feliz. Então eu tenho que fazer as pessoas ao meu redor felizes. Os chefes de família, etc., todos, o nosso presidente do Cindy Lojas, se o grupo de associados não estiver feliz, o presidente não vai ser feliz. Se o prefeito da cidade não fizer a cidade feliz, ele vai terminar o seu mandato infeliz. E assim por diante. Nós temos inúmeras situações dessas. É uma observação extremamente apropriada. Outra lei da felicidade. Prazer no trabalho é felicidade na certa. Quem tira prazer do que faz é feliz. Tem uma frase famosa do Adib Jatene que diz que trabalho não mata, o que mata é a raiva. É a raiva. Quer dizer, o sujeito trabalha com raiva, o sujeito trabalha com raiva do governo, trabalha com raiva raiva. Esse sujeito certamente vai morrer mais cedo e ele está... Raiva mata. Esse está limitado. Não dever dinheiro é felicidade pura. Outra coisa aí eu acrescento, não apostar na bolsa também, porque dá uma dor de cabeça. Quando se ganha é bom, mas depois... Bem, outras leis da felicidade. Pessoas religiosas ou espiritualizadas vivem mais felizes por mais tempo. Tem um estudo feito em Florença. Quem chega naquela praça, no centro de Florença, tem um cavalo com o Cosimo de Médici ali. Se tu olhar para o cavalo, à esquerda tem um murão. Dentro daquele muro é um convento carmelita. As carmelitas estão fechadas dentro,
sei lá, 50 anos ou mais. Bom, então eles fizeram um estudo para ver quem vivia mais. As carmelitas ou os vizinhos, que moram tudo ao redor. Eles ouvem o mesmo barulho da praça, eles respiram o mesmo ar, etc. As carmelitas vivem, em média, 7 anos mais do que os vizinhos. É uma observação interessante. Mas felicidade é ter muitos amigos confiáveis. Ter amigos confiáveis, viver num ambiente confiável, numa economia confiável, num país confiável, com políticos confiáveis, certamente faz a felicidade. Sem a menor dúvida. Tem um estudo feito pela Universidade de Colômbia, muito interessante. Eles pegaram carteiras de dinheiro e botaram dinheiro dentro. E botaram o endereço do proprietário. E perderam as carteiras em cidades importantes de 45 países diferentes. Perderam, largaram na rua, para ver quantas carteiras voltavam para os proprietários. Bom, na Noruega e na Suécia, 95%, foi uma coisa fantástica. Aqui no Brasil estão procurando ainda as carteiras. O sorriso é um importante componente da felicidade. Isso é uma coisa que a gente quase não percebe. O sorriso é um importante componente da felicidade. Sabe, tem um estudo também feito lá em Berkeley, que é uma universidade passando a ponte lá em São Francisco, e que é uma universidade sui generis, porque tem um estacionamento dos prêmios Nobel. Então tem tantos prêmios Nobel que tem a ala de estacionamento deles, né? Bom, eles pegaram indivíduos com 45 anos de idade, 50 anos ou mais, que se formaram em Berkeley na mesma época, meninas, e pegaram o livro da formatura, onde tem as fotografias das meninas. E aí analisaram os rostos e os tipos de sorriso. E foram, então, ver o que tinha acontecido com elas ao longo do tempo. Quem teve mais sucesso, vida familiar mais organizada, etc. Tinha 3 tipos de rosto. As carrancudas, as sorridentes espontâneas e as sorridentes tipo aeromoça. Aquele sorriso forçado. Bom, e aí foram ver em quem havia sucesso na vida e felicidade profissional, familiar, etc. O sorriso espontâneo gerou mais sucesso. E a beleza do rosto não contribuiu com o sucesso, não teve importância. O sorriso espontâneo tem importância. Então, vocês observam que tem uma série de estudos interessantes. E o Richard Lyer diz que o grande problema da globalização foi a síndrome da comparação social, que criou uma nova doença, fator inveja. Comparação entre o poder aquisitivo das pessoas é que produz sensação de infelicidade. Eu me comparo com o poder aquisitivo. O Mário Vanin compra um carro, meu vizinho, compra um carro novo, eu fico olhando para ele, puxa, eu vou ter esse carro. Aí eu começo a trabalhar e todo mundo acha que eu sou um cara fantástico, porque eu trabalho bastante. Não, eu estou com inveja do Mário Vanin. E estou louco para ter um carro igual ao dele. Aí, de repente, eu consigo comprar o carro. Aí ele compra uma Ferrari e me mata. Se tivesse o Castelão aqui, era fácil de dizer, né? Compra uma Ferrari, ao menos a gente vai lá dirigir a Ferrari dele de vez em quando. Bom, então vocês observem o fator inveja. O fator inveja é o grande problema da globalização hoje, porque nos faz, supostamente, nós trabalhamos pensando em a competição saudável, maravilha, estou competindo, estou crescendo. Não, eu trabalho por inveja do meu vizinho. Isso foi muito comum nessa fase de globalização. Eu não posso perder no meu tamanho. É aquele pessoal que olha para a lista da Forbes, dos mais ricos. Eu estou em 55, mas eu ainda venço os 53, os 52, é só melhorar o meu balanço. Isso não é forma de viver bem. Certamente não. Como é possível programar a felicidade? É possível programar a felicidade? Isso é um dado importante. Posso programar a felicidade? Sim. Minimizando os aspectos negativos da vida e realmente focando o lado positivo da vida. Olhando sempre o lado positivo de todas as coisas. Vejam, 2 copos. Estão meio cheios ou meio vazios? O vinho aqui eu não sei. O da direita é do Randon, o da esquerda é do Argenta.
Nós não vamos poder provar para ver se é melhor, não. Mas assim, ó, eles estão meio cheios. Essa é a visão que nós temos que ver. Os copos estão meio cheios. Se você consegue sempre ter essa visão positiva, você consegue transferir felicidade para dentro da sua vida. Então, é o que eu sugiro. Mude o seu estilo de vida, porque ser feliz e viver muito é uma opção pessoal. Mas nós precisamos fazer essa opção. Nós precisamos decidir e precisamos mudar o estilo de vida. Isso não é novo. Isso é até bem antigo. Começou com Aristóteles, que dizia: totelos eudaimonia. A finalidade da vida é a felicidade. Aristóteles, 3.000 anos. Sem a menor dúvida. A busca da felicidade é, sem dúvida, o único compromisso do ser humano com a vida. Não existe outro compromisso. Essa é a forma de nós sermos mais saudáveis, vivermos mais. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Sejam felizes. Obrigado. Ao final desta quarta edição do Espaço Personale, reitero meus agradecimentos ao Dr. Fernando Lucchesi e aos nossos amigos que estiveram conosco aqui presentes. Muito obrigado também a todos vocês que sempre nos prestigiam. Até o próximo Espaço Personale. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.